Eu vejo pessoas querendo montar um negócio com coisas que, na verdade, todo mundo já conhece, sem pensar, sem ter estudado, sem ver o que é que já se pensou a respeito. Olá, bem-vindos a mais um FIS Inovação e Empreendedorismo. É muito bom estar aqui com a professora Ana Maria Malik. Ana, conta aí um pouquinho da sua história. Sou formada em medicina antes do SUS, então eu sei como era antes do SUS. E quando eu me formei, essa coisa de, por exemplo, ter um oxímetro por residência durante a Covid ou coisa parecida, era nem pensar. E quando as pessoas iam procurar o serviço de saúde, era uma coisa mística, que ninguém ia lá para fazer um procedimento e voltar para casa rapidinho. Eu, hoje em dia, no meu disclaimer, eu continuo dizendo que eu acredito que sempre dá para melhorar, eu acredito no SUS e no setor privado, eu acredito que o envelhecimento é uma oportunidade e, apesar de todos os problemas que a gente tem, apesar do Covid, apesar desse momento que a gente está vivendo, sob o ponto de vista da saúde, acho que a gente está melhor, até porque cada vez mais, embora ainda muito pouco, se ouve falar mais de saúde que de doença. Como que você vê esse choque aí, ou se tem choque ou não tem, né, entre empreendedorismo e formação? Empreendedorismo tem a ver, eu vou tentar não usar o anglicismo mindset, mas tem a ver com o jeito pelo qual você olha para o mundo. Então, eu tenho visto algumas escolas boas, públicas e privadas, já tentam começar a incutir na cabeça das crianças um pouco a noção do vamos não manter o status quo igualzinho. E você só vai conseguir fazer isso se você conseguir sair do jeito como todo mundo pensa. Eu acho que isso é o primeiro passo. Não é dar um curso de empreendedorismo, mas é estimular um jeito diferente de pensar. Hoje em dia está na moda o empreendedorismo. Isso me assusta. Porque tem gente que acha que então eu vou virar empreendedor, deixa de se preocupar com aquilo que seriam os fundamentos da área de conhecimento na qual você trabalha, para tentar fazer um empreendedorismo e pensar basicamente, independente da maneira pela qual você embala, mas as pessoas enxergam com clareza um cifrão lá na frente. Com muita frequência, eu não acho que o cifrão seja um problema. O que é um problema é o cifrão chegar antes do conhecimento e é o cifrão chegar independente do que você venha a fazer com as pessoas. Empreendedorismo não é uma coisa solta no tempo e no espaço. O empreendedorismo é diferente. E eu tenho ficado assustada, às vezes, quando eu discuto empreendedorismo e inovação, porque justamente eu vejo pessoas querendo montar um negócio com coisas que, na verdade, todo mundo já conhece, sem pensar, sem ter estudado, sem ver o que é que já se pensou a respeito. É a mesma coisa que quando a gente discute pesquisa, etc., a pessoa fala assim, não tem nada na bibliografia a respeito. Lamento informar, mas hoje em dia, se você diz que não tem nada escrito ou publicado a respeito, é porque você não procurou. Porque com o Google aí, você consegue descobrir não só a literatura acadêmica, mas muita gente sabe se promover, inclusive nas redes sociais. Eu só fico um pouco preocupada, porque de vez em quando é só promoção pela promoção. E uma coisa interessantíssima, nós temos na GV um mestrado profissional em gestão para a competitividade, e dentro desse mestrado nós temos uma linha de saúde. Pelo menos um aluno por ano, e nem sempre o aluno é médico, se preocupa em estudar exatamente isso, quer dizer, o que é que está sendo ensinado ou aprendido nos cursos de graduação. Foi feito um estudo também de o quanto os médicos estavam interessados nesse tipo de assunto, e ainda com um viezinho para a telemedicina. O mais interessante é que o que com mais frequência tem trabalhado com isso é um professor administrador que trabalha, claro, com empreendedorismo. Mas a mesma coisa pode ser vista nas faculdades de enfermagem, nas faculdades de fisioterapia.
eu tenho visto que na área de reabilitação, coloquemos a coisa de maneira mais ampla, com certeza você precisa procurar formas novas de lidar com as pessoas, tanto no que diz respeito ao movimento, quanto ao que diz respeito à respiração, quanto à deglutição e quanto às atividades, digamos, da vida diária. Não dá para depender de uma grande organização mãe na qual isto vai acontecer, porque, no fundo, isso vai acabar gerando fila e tal. Tem que pensar em como as pessoas terão, as pessoas, os cidadãos, né, as pessoas que precisam ser submetidas a esse tipo de coisa, como é que a gente vai poder aumentar o acesso delas às atividades de reabilitação, porque no século XXI é a minha outra briga, além da democratização da sobrevivência, que sem reabilitação não há solução. Eu insisto, para mim, a questão mais fundamental é que, assim, não substitui o conhecimento. As pessoas andam querendo colocar, aí precisa aprender liderança, aí precisa aprender administração, aí precisa aprender logística, aí precisa aprender empreendedorismo. Tem que tomar cuidado, porque, de repente, onde é que as pessoas vão aprender enfermagem? Onde é que as pessoas vão aprender medicina? Existe um limite para a quantidade de horas que cabe no curso. Lifelong learning, quer dizer, estudar a vida toda é outra coisa, mas você precisa, eventualmente, ter o seu diploma em algum momento. Eu vou te fazer uma pergunta em cima disso tudo aí que você falou, que foi brilhante. Como que a gente conta para alguém que está no meio de uma faculdade, aonde que ela pode ir buscando, junto com a formação dela, todo esse olhar? Para a formação que as pessoas têm hoje não ser a mesma que você teve, que eu tive, ou que o seu pai teve, uma coisa precisa ser diferente, que é não olhar para agora que eu entrei na faculdade de X, eu vou aprender o X. Isso tem que mudar. E isto significa que a gente tem, às vezes, um problema, inclusive, entre os formadores, os educadores, que eles também acabam sendo super especializados nisso. Ou, mais grave, eles têm uma vida cindida. Na faculdade eles são isso, e, eventualmente, fora eles são isso, mas eles não querem que essa abertura, por exemplo, gere muita competição para eles, porque as pessoas também são ansiosíssimas dos seus espaços. Uma das grandes diferenças é essa história de começar a pensar na saúde, não da doença, como objeto da educação dos profissionais de saúde. Então, isto já olha para como a sua vida pode ficar melhor. Eu me lembro, acho que você nem tinha entrado na faculdade ainda, a gente estava no final do milênio passado, e tinha alguns desses fóruns sobre o que vai acontecer nos anos 2000. E lá fui eu, né, dar palpite. E uma das coisas que na época se discutia era que, certamente, no século XXI, o paciente ia ser mais responsável pela sua vida e pela sua saúde, ia estar mais empoderado para cuidar da sua vida e da sua saúde, ia ser mais capaz, ia ter mais interesse, etc. Para minha tristeza, 21 anos depois, isto ainda não aconteceu de maneira disseminada. Mas, cada vez mais, se ouve falar nisso. Quando a gente vai discutir planejamento, a primeira coisa na qual a gente tem que pensar é em que futuro isso vai acontecer. O futuro não é hoje com a inflação corrigida. O futuro será diferente. Antigamente era muito mais previsível, hoje não é. Então, na verdade, você deveria trabalhar com cenários alternativos, e para isso você precisa ter imaginação, e você precisa ter repertório, porque para desenhar novos cenários, você precisa pensar assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E aí, em que caso, o que vai dar certo? Eu te agradeço aí por estar aqui com a gente hoje. Foi um papo muito, muito, muito bom. Eu acho que é muito franco, né? E é muito honesto a gente colocar as coisas assim de uma forma tão transparente, né? E que possa fazer outras pessoas refletirem, pensarem, enfim. Eu acho que essa que é a ideia aí da gente estar aqui no Fish Talks. Obrigada de novo, Ana, por estar aqui com a gente hoje.
Eu queria agradecer o FISTOX pela oportunidade de encontrar você ao tete-a-tete. Obrigada, gente. Até a próxima.